pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. Paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje, eu gostaria de falar sobre por que crucificamos a Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, nova criatura é. E a palavra do Senhor deixa bem claro para nós dessa seguinte forma. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, em hebraico significa Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bramaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilato: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão a César. Então entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Irmãos, presta bem atenção no que está acontecendo nos nossos dias. Estamos vivendo uma época, estamos vivendo um momento sobre a face dessa terra, que tudo, meus irmãos, se torna homofobia. Tudo se torna que você não apoia, você não concorda, você é do contra. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. Quando Pilatos leva Jesus para fora e fala, olha, ele não tem pecado nenhum digno de ser morto. Não é digno de morrer esse homem, não tem causa que leve esse homem a ser condenado. Mas o povo grita, crucifica-o. E os homens dizem, olha, nosso rei é César. Nós estamos sob o domínio de Roma, preferimos ser escravos de Roma, preferimos sujeitar a Roma, mas não quero esse homem como nosso rei, como nosso líder. Então Pilatos dá a ordem que tire Jesus dali. Ele covardemente lava suas mãos e entrega Jesus ao julgamento que teria que ser feito. Nós olhando para isso vamos dizer covardes, homens de duro coração, homens terríveis. Geração que só pensava em si. Geração que comeu o peixe da multiplicação, comeu o pão da multiplicação, contemplou milagres, mas agora apontavam a Jesus. Quantas das vezes as pessoas estão dentro das igrejas, comendo do pão e do peixe e só estão para julgar? Só estão para apontar, só estão para condenar, só estão ali para dizer o seu erro, a sua falha, o seu pecado, os seus atos. Quantas pessoas estão dentro das igrejas? Se batizaram, conhecem a Sagrada Escritura, conhecem muito bem as Santas Escrituras. Já teve, meus irmãos, com a promessa de Deus na sua vida, que é a promessa do batismo com o Espírito Santo, já foram um dia revertidos, foram um dia lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Hoje estão prontos a julgarem a Jesus. Hoje estão colocando Jesus numa cruz, sabe por quê? Se eu pregar hoje contra o pecado, a igreja, as diretrizes da igreja vão ser contra mim. Se eu pregar a Bíblia, as pessoas não vão me aceitar. Se eu pregar a verdade do Evangelho, as pessoas vão me condenar. Se eu pregar a doutrina, as pessoas vão me apedrejar. Nós estamos vivendo uma época como Ló afligia sua alma em Sodoma e Gomorra. A igreja está sendo oprimida. A igreja está sendo posta contra a parede. A igreja está sendo encurralada a aceitar o pecado como tudo fosse normal, a aceitar a mentira como se ela fosse a verdade, a concordar com o erro, que o erro é o certo, a concordar com a prostituição, a concordar com o adultério, a concordar com o divórcio, a concordar com as imundícias desse mundo, como se isso fosse normal. Como se isso fosse a nova doutrina, como se isso fosse a nova maneira de viver. Algumas igrejas têm o seu legado, algumas igrejas têm a sua doutrina, e essas igrejas com a sua doutrina, muitos querem mudar. Não, mas isso foi lá do meu avô, isso foi lá do meu não sei quem, isso foi o pastor fulano em 1900 e tanto. Mas quando esse pastor ungido por Deus levantou essa igreja,
colocou uma doutrina, Deus trabalhou, Deus operou, a obra cresceu, os milagres estrondavam, as rádios falavam dos milagres, as pessoas ouviam-se dizer, ali é o pronto-socorro de Jesus, ali é o local de você entra enfermo e sai dali curado, você entra ali com algum problema, Deus, através da oração dos seus servos ali dentro, opera um milagre na sua vida. Quantas pessoas são testemunhas verídicas do milagre de Deus nas suas vidas? Mas hoje, a Bíblia diz que o milagre não cessou. Mas por que não está havendo mais milagres? Está faltando a autoridade do Espírito Santo para pregar contra o pecado. Se eu pregar contra o pecado, a diretoria, o pastor fulano, a tua preocupação em agradar uma massa humana, a um grupo humano. Naquele momento Pilatos estava se preocupando com o que os homens estavam dizendo. Ele era uma autoridade e o que ele dissesse teria que ser cumprido. Mas a autoridade dele, ele não usou a favor de Jesus. A autoridade dele, ele não usou a favor daquilo que era santo, puro e verdadeiro. Mas ele usou para poder agradar a massa, a um grupo de pessoas. E hoje na igreja não está diferente. Quantas pessoas estão agindo como Pilatos? Quantas pessoas estão deixando Jesus sendo crucificado novamente porque preferem fazer o que Pilatos fez? Ouvir o pecado, ouvir a massa que está vindo, essa onda que está vindo, essas heresias que estão entrando dentro das igrejas. Irmãos, todo o caminho vai levar a Deus? Não. Prega-se a tempo e fora de tempo, mas ai daqueles que estão escandalizando a obra do Senhor. Então isso não significa que eu vou aproveitar a ocasião e fazer de qualquer maneira, porque a Bíblia fala que eu posso aproveitar o tempo e fora de tempo, mas e a tua vida, como vai ficar? Você vai pregar de qualquer maneira, aquela alma pode até ser salva pela fé em Cristo Jesus, mas e a tua vida, a tua salvação, como fica? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida? Porque eu quero viver no evangelho de qualquer maneira. Eu quero viver numa doutrina de qualquer maneira. Eu quero servir a Jesus Cristo de qualquer maneira. Eu quero impor novos costumes para a igreja. Eu quero fazer algo que venha atrair os jovens, irmãos. Pega uma foto de 1980, 90, 2000. Uma foto da mocidade. Dos rapazes e das moças da mocidade, dos pastores que estão na frente do rebanho. Certo dia eu conversava com um irmão que ele é presbítero, numa determinada igreja evangélica, e ele estava conversando comigo e ele falou, olha, quando eu comecei o ministério, muitos duvidaram. Por quê? Eu era jovem, ainda não estava casado. E o pastor me designou a dirigir um campo. E quando eu entrei, muitas pessoas se revoltaram porque eu era muito moço. Eles achavam que eu era incapaz. Mas o pastor que me colocou ali disse essa seguinte frase: o dia que ele sair, vocês vão chorar de arrependimento. E ele falou que, dito e feito, um ano depois, ele foi transferido para uma outra congregação que precisava dele. O povo pediu, pastor, não deixa ele sair porque ele é uma bênção. Por que os jovens faziam a diferença? Por que para mim ganhar o mundo hoje eu tenho que comportar como o mundo se comporta? Por que para mim poder ganhar uma pessoa do mundo eu tenho que estar parecida com ela? Em vez de eu mostrar para ela uma diferença no evangelho, uma transformação no evangelho, não, eu estou igual ela. E vou mostrar uma luz para ela da onde? Se o meu corpo está em trevas. Irmãos, não é pecado se vestir bem. Não é pecado andar bem trajado. Não é pecado você usufruir das coisas terrenas que Deus tem te dado. O pecado está se aquilo está sendo usado de forma vaidosa, de forma pecaminosa, de forma sexualmente atraente. Eu vou botar uma roupa bem sensual, vou botar uma roupa bem atraente só para poder mostrar o meu corpo, só para poder mostrar a minha nudez, só para poder mostrar a curvatura do meu corpo. O meu corpo e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. É um templo onde habita a presença do Senhor. Então, para e pensa nisso, irmão. Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo e esse templo está manchado de pecado, e esse templo está contaminado com o pecado, e esse templo está contaminado com o mundo, e esse templo está contaminado com as coisas dessa vida, se purifica na presença do Senhor. Se liberte, se transforma e viva uma nova vida em Cristo.
Buscai as coisas que são de cima, da onde Cristo está assentado. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. Gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.